Ora, boa noite a todos. Espero que se encontrem todos bem e que depois deste trabalho, hoje não é um trabalho numa ótica de ampliação de conhecimentos. Como sabem, nós estamos aqui nesta fase a apresentar os apóstolos, portanto estamos a fazer um trabalho biográfico de investigação dos conteúdos que existem sobre os apóstolos e a apresentar. Estamos, portanto, a apresentar a biografia conhecida por nossas pesquisas, não é? Porque nós não vamos abranger, não vamos apanhar tudo o que existe dos apóstolos, nomeadamente ao nível da doutrina espírita, porque haverá um acervo muito grande de conteúdos que nós não os temos e não conhecemos, mas, no entanto, vamos apresentar, tanto de acordo com o que conseguimos pesquisar. O apóstolo que eu irei apresentar hoje é o apóstolo Tiago Maior, irmão do João Evangelista. E dando início, portanto, o nome Tiago significa o mesmo que Jacó, que segundo uns quer dizer Deus proteja, segundo outros, suplantador. No Novo Testamento figuram pelo menos 4 Tiagos. Tiago foi apelidado de Tiago Maior para se diferenciar do outro apóstolo, apelidado de Tiago Menor, filho de Alfeu. Tiago, um dos 12 apóstolos, era irmão de João Evangelista, nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Aqui também não há consenso, mas pronto, é uma data que eu vi várias datas, mas esta pareceu-me que é que reúne mais consenso. Filho de Zebedeu e de Salomé. Tiago e seu irmão João, tal como Pedro e André, vinham de uma família de pescadores e se associavam ao trabalho da pesca. Tiago fazia parte dos 3 sempre chamados por Jesus para acompanhá-lo. O vemos presente na transfiguração no Monte de Tabor, na cura da sogra de Pedro, na cura de filha de Jairo e na prisão de Jesus no Getsemane. Palavra do grego que significa jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Este competente apóstolo possuía um temperamento contraditório. Ele parecia realmente possuir 2 naturezas, ambas de fato movidas por sentimentos fortes. Em especial, tornava-se impetuoso quando a sua indignação chegava inteiramente ao auge. Tinha uma disposição feroz, quando adequadamente provocado e quando a tempestade chegava ao fim, ele estava sempre habituado a justificar-se e a desculpar-se na sua raiva sob o pretexto de que era uma manifestação de justa indignação. Exceptuando-se estas perturbações periódicas de ira, a personalidade de Tiago era muito semelhante à de André, irmão de Simão Pedro. Ele não tinha a prudência de André, nem o seu discernimento sobre a natureza humana, mas era muito melhor orador público. Depois de Pedro e talvez de Mateus, Tiago era o melhor orador público entre os 12 apóstolos. Se bem que não fosse melancólico, em geral, ele falava livremente com Jesus, mas fazia períodos longos de silêncio. Queria fazer corresponder as regiões espirituais elevadas com o seu modo de ser e desejava que a maior parte do seu tempo fosse dedicada ao aperfeiçoamento íntimo. Meditava sem perda de tempo em como fazer o melhor sempre, na procura da perfeição. O traço notável da personalidade de Tiago
era a sua capacidade de ver todos os lados de uma questão. De todos os 12, ele era quem chegava mais próximo de captar a importância e o significado real dos ensinamentos de Jesus. Também ele havia sido lento a princípio para compreender o que o mestre queria dizer, mas logo que terminaram as reuniões doutrinárias, Tiago estava de posse de um conceito superior da mensagem de Jesus. Era capaz de entender uma gama bastante ampla de naturezas humanas. Ele dava-se bem com o versátil André, o impetuoso Pedro e com o seu contido irmão João. Tiago Zebedeu tornou-se um pensador e um planejador bem equilibrado. Junto com André, ele era um dos mais ponderados do grupo dos apóstolos. Era um indivíduo vigoroso, mas nunca tinha pressa para nada. Tiago foi um excelente contrapeso para Pedro. Era modesto e pouco dramático. Era um servidor do cotidiano, um trabalhador despretensioso. A característica de Jesus mais admirada por Tiago era a afeição compassiva do Mestre. A compreensão manifestada por Jesus para com o pequeno e o grande, o rico e o pobre, exercia uma grande atração sobre ele. Alguns dos episódios conhecidos de maior relevância envolvendo Tiago, este que eu vou apresentar vem no livro Boa Nova, que é quando Jesus os convida, portanto, para pertencerem ao apostolado. E no capítulo 4 da Boa Nova, portanto, ele faz aqui uma descrição. Na manhã que se seguia à primeira manifestação da sua palavra de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou dos dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado, perguntando-lhes: Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar nas alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem-amados, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene, no futuro, das esperanças com que deviam avançar para o provir, proclamando as realezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Tiago, como que quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe tocou a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e em regressando a casa, com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram a sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas na véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de um príncipe? O Cristo deveria ser um intérprete de um desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem o mereciam. Precisava agir enquanto era tempo.
o povo, há muito, falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos materiais, Salomé procurava o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. E chegando lá, o interpelou: Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do seu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como das figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Instintivamente responderam os dois: podemos, em afirmativa. De fato, a história mostra-nos que beberam e que o Pai Celestial concedeu, na figuração que lhe é própria, um à esquerda do Messias e outro à direita. Só que não foi da maneira que a mãe extremosa idealizava, mas como a vida achou acertado. Em outro momento, atravessava Jesus com seus discípulos a terra de Samaria para ir a Jerusalém. Era a sua última viagem para a capital. Restavam-lhe apenas uns 6 meses de vida terrena, tomando em conta a data da sua crucificação. Desde o outono até à próxima primavera, o campo da sua atividade seria em Jerusalém e arredores. Narra Lucas, no capítulo 9, versículos 51 a 56, que ele enviou mensageiros adiante de si, entrarem em uma aldeia de samaritanos para lhe prepararem hospedagem. Mas o não receberam porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Então Tiago e seu irmão João perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para os devorar? Era o espírito de impetuosidade que falava naquelas bocas mais jovens. Voltando-se ele, os repreendeu: Não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Foi nesta ocasião que ambos, Tiago e João, receberam do Mestre Jesus o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. O fim de sua vida terrena tem episódios surpreendentes. Chegou a Jerusalém com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levaram muito longe o sentido de suas exortações profundas. Repetiram-se os acontecimentos que assinalaram a morte do primeiro mártir, Estevão. Os judeus se exasperaram. Com sua atitude sincera e simples, foi levado à conta de rebeldia. Denunciado, foi preso, interrogado e condenado à morte pelo governo de Herodes Agripa, sucessor de Herodes Antipas. O denunciante, diante da atitude serena do mártir, arrependeu-se de tal forma que, quando o conduziam para a execução, se declarou também cristão, sendo condenado a morrer com ele. Durante o trajeto, pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago voltou-se para ele num gesto sublime, o beijou, chamando-o de irmão e lhe desejando paz. Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro mártir do colégio apostolar, a beber do cálice do Senhor,
na defesa de sua causa. Aqui na morte de Tiago, os historiadores divergem quanto à data da sua morte, especulando que ela tenha ocorrido setembro, outubro do ano 43 depois de Cristo e fevereiro do ano 44 depois de Cristo. Portanto, não há aqui há aqui divergências. Tiago é considerado o padroeiro de Espanha. Isto se deve a uma tradição que vem desde os primórdios do cristianismo. Conta-se que logo após receber o Espírito Santo, no dia do Pentecostes, Tiago teria ido para a Espanha pregar o Evangelho. Depois de ter passado por vários lugares da Península Ibérica, inclusive Portugal, sem obter muito sucesso no seu intento, voltou para Jerusalém, onde foi aclamado o líder da igreja local. Após sua morte, seus restos mortais teriam sido trasladados para a Espanha e sepultados no local onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela, erguida em sua homenagem. Portanto, nós aqui na doutrina, como é óbvio, não temos essas confirmações, que Tiago Maior é Santiago de Compostela, mas o que temos da história, o que eu pesquisei no Wikipédia, leva-nos para esta versão. Agora, sendo certo que é ele que é considerado o padroeiro de Espanha, é inequívoco, e, portanto, Santiago de Compostela, portanto, é o Tiago Maior. Pronto, penso que tenha contribuído para o esclarecimento, na apresentação deste apóstolo. Agradeço a todos que me ouviram, à espiritualidade, por esta oportunidade de ter apresentado este singelo trabalho.